Boa tarde. Hoje estarei aqui ensinando para vocês como utilizamos o ASP para inserir dados dentro do MySQL, que é um banco de dados gratuito. Então eu vou ensinar para vocês passo a passo, devagar, explicando bem devagar para que vocês possam praticar aí essa inserção que é muito fácil utilizando o Dreamweaver com seus recursos avançados, ok? Então vamos lá. Para começar, nós devemos entrar no nosso Explorer do nosso computador, tá? No Windows Explorer aí. Não sei qual sistema operacional que vocês usam, né? Mas nós devemos entrar lá no nosso diretório C. Só um minutinho que minha máquina aqui está um pouquinho lenta. Mas até 2050 pretendo arrumá-la, né? Provavelmente é os vídeos que a minha filha baixa da Show das Poderosas, da Anitta, né? E aí eu tenho que vir aqui, ó. Voltamos aí, ó. Windows 8, que é o meu sistema operacional, né? Dentro do C dois pontos. Quando você faz a instalação do servidor IIS para trabalhar com ASP, ele gera essa pasta para vocês, ó, inetpub. Aí você vai entrar nessa pasta inetpub, se você já tem o servidor instalado. Dentro dela você vai entrar nessa pasta aqui, ó, www.root. E aqui dentro do www.root você vai criar uma pasta para que a gente possa guardar os arquivos do nosso site aqui dentro. Então tome muito cuidado, porque tudo tem que estar guardado dentro dessa pasta. Então eu vou vir aqui, botão direito, novo, pasta. Vou criar uma pasta chamada Arbo. Não sei por que Arbo, veio na minha cabeça, né? Então tudo que eu fizer dentro do meu site, eu tenho que colocar aqui as páginas, as fotos, as músicas, tudo que for parte do meu site tem que estar guardado aqui dentro. Lembrando, C dois pontos, inetpub, www.root. Não adianta colocar em outro lugar que não vai funcionar. O segundo processo é vocês terem instalado na máquina de vocês um programinha que é utilizado para direcionamento de portas. Por quê? Dentro da minha máquina eu tenho o servidor Apache, que é para trabalhar com PHP. Eu tenho instalado o servidor IIS, que é para trabalhar com ASP. E tenho os meus programas para baixar música, baixar vídeo, né? Tudo usando tecnologia de servidor. E quando eu tenho essa situação dentro da minha máquina, tá? Todos esses softwares utilizam a porta 80 como padrão. E aí eu tenho que ir mudando essas portas, ok? Como a gente já vai ver daqui a pouco que eu mudei do meu PHP. Então, o Baby Web, o que, que ele faz, esse Baby Web? Ele direciona todos os meus testes que eu vou fazer na minha máquina do ASP para uma outra porta, ok? Isso aí vai ficar muito mais simples, porque aí eu consigo gerenciar melhor as minhas aplicações ASP. Então, esse software vocês baixam na internet gratuitamente. Baixou ele, vocês vão vir aqui, ó, Settings. Aqui eu vou determinar qual será a porta que eu vou utilizar. Eu vou colocar aí a porta 99, ok? Aqui você verifica se ele vai pegar os seus arquivos dentro da pasta do servidor, ó, inetpub, www.root, ok? Você vai dar um ok, vai clicar no botão stop para ele parar se tiver alguma porta trabalhando, ó, no meu caso estava a porta 40. Ô, Djalma, por que 40? Porque eu estava praticando o ASP, né, montando uma aula. Foi o dia que o Corinthians perdeu de 4-0 para a Portuguesa, né? Como eu não vivo de passado, estou mudando a porta. Então, eu parei a porta 40 e vou startar novamente. Quando eu startar, ele já vai estar na porta 99. Isso quer dizer o quê, pessoal? E tem que ficar muito bem claro para vocês. Na hora de eu fazer os testes do meu site em ASP, eu tenho que direcionar para essa porta 99, ok? Vou minimizar e agora eu vou criar o meu banco de dados. Então eu vou vir aqui, vou abrir o Champ, que é o programa que eu já trabalho para criação de banco de dados, porque eu utilizava ele nas minhas aulas de PHP. E aqui, ó, ele já está utilizando o serviço Apache, que é o servidor,
E ele está utilizando a porta 8080. Gravem bem esse número que está aqui, ó, 8080, justamente para não gerar um conflito com outras tecnologias que estão instalados dentro do meu computador. Também, ó, ativei o meu MySQL, que é o meu banco de dados, que é o programa que eu vou utilizar aí para poder guardar os dados do meu usuário, né? Então eu vou clicar aqui no botão Admin, tá? Para que abra a minha tela de configuração. Eu já estou com ela aqui aberta, porque vocês perceberam que a minha máquina está numa rapidez tremenda. E aí, pessoal, olha aqui na minha URL, ó. Eu tive que acrescentar na minha URL a porta que eu estou utilizando, que é o 8080. Por isso que eu frisei bastante para vocês qual é a porta que o meu champ está conectado. Aí eu direcionei aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer é um banco de dados. Então eu vou vir aqui, ó, e vou criar o meu banco de dados. É comum hoje em dia profissionais que trabalham em empresas com grande número de banco de dados, de você direcionar o seu banco de dados e colocar assim, ó, BD, que vem da palavra banco de dados, né, óbvio, né? Ou então DB, que vem da palavra database, que é a mesma coisa, banco de dados. Como nós temos bastante alunos corintianos, vou usar o BD, tá? De banco de dados. Vou colocar aqui o underline e vou colocar, ó, o nome do meu site que vai se chamar Arbo. Vou clicar no botão criar e nesse momento ele está criando um banco de dados. Seria, está criando uma pasta para que eu possa colocar os dados dos meus clientes guardados dentro dessa pasta. Ok? Assim que o meu banco de dados é criado, aí eu vou para uma segunda etapa dentro dessa tela, que é o que? Criar uma tabela. Essa tabela é a maneira como que eu vou guardar essas informações que os clientes vão cadastrar no meu site. Então eu vou vir aqui, ó, criar tabela, create table. Vou clicar. E o mesmo processo, quando eu crio um banco de dados, eu tive que dar um nome para ele. Eu também tenho que dar um nome para a minha tabela, ok? Então eu vou clicar aqui e vou chamar ela de TB underline, vou chamar de jogadores. Isso. E aqui eu vou definir os campos que eu vou solicitar para o meu cliente. Então, o meu cliente ele tem que ter um código de cadastro. Lembrando, dentro do MySQL, por favor, não me coloque acento, caracteres especiais, hífens, barras. Tudo isso vai prejudicar a sua inserção de dados utilizando um outro software. Por isso que código aqui, ó, não tem acento. Ele vai receber dados do tipo inteiro, quer dizer, números inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Nunca vai ter um código 8.5, 8,34, ok? Aqui no índice, eu vou clicar e vou colocar chave primária. O que seria essa chave primária? Ela tem dois fatores primordiais. Primeiro, nunca vou ter dois clientes com o mesmo código, correto? É que nem CPF. Cada brasileiro tem o seu próprio número de CPF. Não existe dois brasileiros com o mesmo número de CPF. E nem de identidade, correto? Vou também utilizar essa chave primária caso eu tenha que fazer uma busca dentro do meu banco de dados. Então eu posso usar o código como fator de busca, que fica muito mais fácil, né? Vou ligar também essa opção autoincremento. O que seria esse autoincremento? Quer dizer que quando eu cadastrar a primeira pessoa, vai estar lá 1. Quando eu cadastrar a segunda pessoa, o código dele vai ser 2. Quando eu cadastrar a terceira pessoa, 3. Então ele já vai mudando esse código automaticamente, que aí você já deve ter visto nas aulas de lógica de programação, de JavaScript, de PHP, até mesmo de ASP, o incremento, que ele pega o último número e adiciona mais um, pega o último número e adiciona mais um, correto? Aqui eu vou criar um outro campo chamado nome. Esse nome ele vai guardar informações do tipo caracteres, né? Então eu vou usar a opção varchar, tá? Eu posso usar tanto var quanto o char.
Desculpa, eu posso usar tanto o char quanto o varchar. O varchar, ele consome menos espaço na memória. Então, eu vou colocar aqui quantos caracteres eu quero que ele armazene. 50, ok? Então, eu posso cadastrar o nome de um cliente com até 50 caracteres. Vou criar um outro campo chamado e-mail, para que eu possa entrar em contato com esse jogador. O e-mail, eu também vou usar ele do tipo varchar, que é caracteres, né? Aí vocês podem cadastrar aí. Por exemplo, Djalma Gatinho 2013. Acho que dá 50 caracteres essa palhaçada, né? Vou cadastrar também a idade desse meu jogador que quer jogar no meu time. A idade também eu vou usar int. Por quê? Dificilmente a gente fala, né? Ah, tenho 18 anos e 10 meses. Né? Tenho 17 anos e 5 meses. Então vai ser o número inteiro por padrão brasileiro. Ah, eu tenho 18, eu tenho 19, eu tenho 20 anos. Correto? Feito esse processo, vou clicar no botão salvar. Então, estou salvando a minha tabela. Ok? Então, deixa claro aí para vocês, eu quero que fique claro isso, pessoal. A tabela dentro do banco de dados é apenas para que a gente possa guardar essas informações de uma forma correta, de uma forma coerente, para que esses dados não se percam e fiquem guardados em qualquer lugar, ok? Então já criei a minha tabela, já foi criada, bonitinha. Então agora o que eu vou fazer? Vou aqui para o meu banco de dados, para o meu software, que é o Dreamweaver, tá? Então dentro do Dreamweaver aí, nós vamos começar a preparar o nosso site para que ele possa guardar as informações dentro do banco de dados. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, tomar muito cuidado, tá? Esse recurso avançado que eu vou ensinar para vocês do Dreamweaver, em algumas máquinas, eu não sei o porquê, você tem que abrir o Dreamweaver em modo administrador. O que é modo administrador no computador? É que você tem direito a utilizar todos os recursos do software, independente de como você logou no seu computador, tá? Se você tiver dúvida de como fazer isso como administrador, me mande alguns e-mails aí pelo meu site que eu vou ter o maior prazer de montar uma aula para vocês. Então, aqui do lado esquerdo do Dreamweaver, ele me mostra o que já foi aberto, o que foi criado por mim, ó, tá? Aqui no meio, ele me mostra tudo que eu posso gerar de novo. E aqui são as novidades, os recursos que tem dentro do Dreamweaver CS4. Então, para fazer esse trabalho de usar os recursos avançados do Dreamweaver, nós vamos utilizar essa opção aqui, ó, site do Dreamweaver, ok? Então, nós vamos iniciar por ele, porque aí eu tenho o direito de usar os principais recursos avançados do Dreamweaver. Um deles é fazer essa conexão com o banco de dados. Deixa ele abrir aqui. Nesse momento eu vou cantar para vocês até que ele abra. Eu queria ser um peixe para em seu límpido aquário mergulhar. Tá vendo? Eu canto até mal, que ele abriu até rápido, né? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é definir para vocês, né? Definir para vocês não, definir para o Dreamweaver um nome para o nosso site. Então eu vou colocar assim, ó, Arbo Futebol, ok? Se o meu site já tem um endereço na internet, esse endereço também é chamado de domínio, também é chamado de URL, eu colocaria o endereço aqui dentro, correto? Como eu ainda não tenho, é apenas uma aula, vou clicar no botão avançar. Aí na segunda parte ele me pergunta, deseja trabalhar com uma tecnologia que use servidor? Aí eu vou ligar aqui, sim. Por quê? O ASP ele trabalha com tecnologia de servidor, que é o servidor IIS, ok? Então eu vou ligar aqui sim, vou clicar na opção e vou escolher qual que eu uso para programar. No meu caso é ASP VB Script, ok? Tá? Poderia ser qualquer outra, mas a que eu tenho
uma condição maior de explicar para vocês é o ASP-VB Script. Isso também pode fazer com que vocês vão estudar, procurar essas outras tecnologias aí, ok? No tempo que eu estudei lá na faculdade, eu estudei Visual Basic, por isso que fica mais fácil para mim o entendimento. Aqui eu vou informar para ele aonde que ele vai guardar os arquivos do meu site, tá? Que pode ser as fotos, pode ser os vídeos, tá? Os botões, aonde que eu vou guardar essas informações? Então eu vou ligar essa última opção aqui, ó. Editar diretamente no servidor de teste remoto usando a rede local. Então eu vou clicar aqui na pastinha e vou ter que fazer todo aquele caminho que a gente fez no primeiro passo da criação da pasta, tá? Que foi feito lá no inetpub. Então eu vou vir aqui, ó, Windows 8 no diretório C, inetpub, www.root, e vou clicar aqui na pasta Arbo. Perdão. Vou dar 2 cliques rápidos aqui na pasta Arbo, vou clicar no salvar. E aí, aqui dentro do Dreamweaver é a única falha que tem até agora detectada por mim, que ele não coloca a pasta. Ele só coloca as pastas anteriores até chegar na raiz, que é o C. Então eu venho aqui e adiciono Arbo, ok? E aí você tem que colocar o nome que você está dando para o seu site, para a sua pasta aí. Vou clicar no avançar e ele vai pedir para testar. Então eu vou clicar aqui no teste. Olha lá, o teste do prefixo de URL foi bem sucedido. Isso quer dizer o quê? Que eu já posso utilizar os recursos avançados do Dreamweaver. E isso vai facilitar muito a nossa vida. Vocês vão ver só, pessoal, como isso vai ajudar. Então eu venho aqui agora, já criei toda a minha conexão para poder utilizar os recursos avançados do Dreamweaver. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um documento ASP.VB Script para que eu comece a desenvolver o meu site, tá? Então agora eu vou desenvolver meu site, né? E agora vai ficar tudo muito maravilhoso. Por quê? Porque até agora a gente estava trabalhando aqui, ó, código. E digitava código, e errava código, esquecia do ponto e vírgula, esquecia de abrir colchetes, fechar parênteses, né? Esquecia de colocar uma letra maiúscula do comando, que o outro era minúsculo. Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, design. E não há necessidade de xingar o seu professor, tá? Vocês vão ver que no futuro todo esse código que vocês aprenderam vai ser de suma importância. Antes de começar a digitar, eu vou vir aqui, ó, dentro desse painel de tarefas, foi criado uma conexão com o Arbo Futebol, ok? Então eu vou clicar aqui e vou ligar aí para que ele possa já fazer essa comunicação. Então vamos lá criar o nosso site, vou digitar aqui, ó, Arbo Futebol e Amigos. Que lindo, hein? Vou dar um Enter. Vou vir aqui na guia comum. Vou colocar uma linha para que possa fazer essa divisão. Vou clicar aqui no final da linha. Vou colocar aqui, ó, cadastro de jogadores profissionais. Agora eu vou fazer uma formatação para ele não ficar tão feio, né? Vou selecionar aqui o título. Vou vir aqui no formatar, formato do parágrafo, vou colocar o maior tamanho, que é cabeçalho 1. E eu sempre falo para meus alunos, né? Cuidado com o tamanho. Vocês não estão fazendo site para cego, né? Então, para que colocar aquela letra enorme, né? Vou centralizar, mas porque cego também não vai ver, né? Vou colocar aqui no meio, vou botar no formatar, fonte. Vou escolher essa fonte aqui que eu gosto, que é o Trebuchet. Vou dar um nome para ela que é título, por causa do CSS. Vou vir aqui no formatar, cor, colocar aqui uma cor, colocar essa cor aqui. Só. Eu vou ter que dar um nome CSS para ela, vou deixar como título. Pronto. Agora eu vou formatar essa opção aqui. Então eu vou vir aqui formatar, formato do parágrafo, vou colocar aqui cabeçalho 3. Vou voltar no formatar, fonte,
Trebuchet também. Vou colocar aqui, ó, subtítulo. Vou lá no formatar de novo. Cor. Vou escolher a mesma cor aqui. Vinho. Vou dar um OK. Ok? Eu fiz aqui uma página simples. Vou salvar para que eu não perca, né? Vai que meu computador trave, aconteça alguma coisa. Vou salvar. Aonde que eu vou salvar? Computador. Disco local C2 pontos. Inetpub. www.root. Arbo. E aí eu vou dar um nome para minha página. Vou chamar ela de index porque ela vai ser a tela de entrada. Index.asp. Não precisa colocar .asp, mas como eu sou já meio velho, vim de um sistema de ensino diferente, né, de um tempo que a tecnologia não era tão avançada, eu tenho esse hábito. Eu vou clicar aqui em index.asp e vou salvar. Agora, eu tenho que informar para o Dreamweaver qual é o banco de dados que eu vou armazenar essas informações. Então, eu tenho aqui no meu painel de tarefas, eu tenho aqui ó, uma aba chamada banco de dados. Caso ela não esteja aí na sua tela do Dreamweaver, basta você vir aqui ó, em janela, e aqui nós temos ó, banco de dados, ou até a tecla de combinação, Ctrl Shift F10. O meu já fica aqui carregado, né? Então eu vou clicar aqui no sinal de mais, e vou pegar aqui ó, nome da fonte de dados DSN. Vai vir essa janelinha que eu possa configurar. Então eu vou dar um nome para minha conexão, vou chamar conectar banco. Nome da minha conexão, poderia ser qualquer outro nome, não há problema. Vou clicar no botão definir. Vai aparecer essa tela aqui. E aí eu vou explicar novamente para vocês de uma forma mais pausada. Estamos utilizando uma linguagem chamada ASP, criado pela Microsoft. Vamos usar um banco de dados, tá? MySQL, gratuito, criado pela Oracle, ok? Então, essas duas linguagens, elas precisam conversar entre si para que o processo final dê resultado. Então, foi criado um conector chamado MySQL, que você pode baixar na internet, depois eu disponibilizo para vocês aí. Então, esse conector é o que eu vou configurar agora, onde que eu vou vir aqui, ó, DSN de sistema, vou clicar aqui no botão adicionar, e aí eu vou fazer a procura deste conector, tá? Então, se você não instalar esse conector nas suas máquinas, não adianta, você não vai conseguir fazer a configuração, ok? Então, eu vou procurar ele aqui, ó, que é esse, ó, MySQL ODBC 5.2 ANSI Driver. Então, é esse camarada aqui, tá, que eu tenho que instalar no meu computador, que ele vai fazer com que o ASP, que é da Microsoft, possa conversar com o banco de dados, que é da Oracle, que no nosso caso é o MySQL. Dou 2 cliques rápidos em cima dele e vou configurá-lo. Como que eu vou configurar? Vou colocar aqui, vou dar um nome para ele. Cadastro de jogadores. Descrição. Cadastrar novos jogadores. Qual é o servidor que eu uso para testar isso? Localhost. Ok? Guarde esse nome. Desde ASP que vocês utilizam localhost. Qual que é o usuário do meu banco de dados? A gente não criou, então ele fica sempre o principal, que é root. O root, ele não tem senha, pessoal. Tá? Ele não tem senha. Então, aqui no password, eu não coloco nada. Venho aqui no database, clico na setinha, clico uma vez só. Tem gente que parece que tem mal de Parkinson, né? Clica, não abriu, vai lá e clica de novo. Clica e espera, porque dependendo da quantidade de bancos que exista, ele vai demorar a puxar essas informações. Então aqui eu vou pegar, ó, BD underline Arbo, que é o meu banco de dados. Vou clicar aqui no teste para ver se eu fiz todo o processo correto. Ó, apareceu, ó, conexão com sucesso. Vou dar um OK, vou dar um OK, vou dar um OK, vou dar um OK. Correto? Já vai aparecer aqui para mim, ó, junto com a guia banco de dados,
o conectar banco. E se eu for clicando aqui no sinal de mais, ó, mais, tabelas mais, olha só, ele vai buscar as minhas informações lá, ó. Ó, cadê aqui? Cadastro profissionais. Opa, ele não conseguiu conectar o meu banco de dados, que era o dos jogadores. O que eu vou fazer nesse momento? Vou clicar aqui no banco, vou clicar no sinal de menos, sim, vou excluir. Vou fazer novamente, sinal de mais, nome da fonte de dados, vou colocar aqui, conectar, vou fazer rapidinho agora, tá? Definir, vou vir aqui DNS do sistema, tem uma aqui, ó, cadastrar produtos, vou remover, sim, só vou ficar com cadastro de jogadores, vou dar um ok, e ok. Vamos ver se agora vai aparecer as minhas tabelas de cadastro. Olha lá, ó, PD Arbo, tabela jogadores. Então, desculpa aí que eu não apaguei o anterior. E agora eu vou fazer a minha tela para esse cadastro. Então, eu vou clicar aqui, ó, na guia dados. Dentro da guia dados, eu vou ter essa opção aqui, ó, que é inserir registro. Vou clicar no inserir registro e vou pegar o assistente. Vou clicar no assistente, que aí vai ficar muito mais simples. Aí vai estar aqui, ó, conexão, nenhum. Então eu vou clicar aqui e vou procurar minha conexão, que é o conectar. Foi essa que eu fiz aqui, ó. Ó, ok? Aí ele já vai me dizer, é para inserir na tabela que está dentro do banco de dados Arbo, dentro da tabela jogadores. Caso eu cadastre essas informações, para que página do site que você quer que eu vá? Para não ficar gerando um grande número de páginas, eu vou colocar aqui, ó, index.asp. Ele volta para a mesma tela. Aqui embaixo, ele me mostra todos os campos que eu coloquei lá na minha tabela. O único que não é feito o cadastro é o código. Então, eu vou clicar aqui no código, tá? Cliquei aqui no código e vou clicar no sinal de menos. Por quê? Porque quem cadastra isso é o próprio banco de dados. Se vocês lembrarem aí, eu coloquei lá, autoincremento. Fiz esse processo, vou clicar no OK. Ele já vai montar para mim um formulário de cadastro, certo? Dentro desse formulário, eu vou clicar aqui, ó, inserir registro, no botão, e vou colocar aqui, ó, vou mudar o valor. Cadastrar jogadores. Isso. Posso vir aqui, ó, e fazer a formatação desses campos. Formatar, formato do parágrafo, cabeçalho 3, formatar, fonte, trebuchet, vou colocar dados, colocar aqui formatar cor, pegar aqui o vinho, né? Então, ok. Então, ok de novo. Aqui eu posso aumentar um pouquinho a tabela. Vou aumentar aqui primeiro. Isso, vou aumentar aqui mais um pouquinho. E aqui já está a minha tabela. Então eu vou lá no arquivo, salvar. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Se eu tivesse que fazer tudo isso via código. Eu vou subir aqui para vocês darem uma olhada no código, ó. O código tá aqui, a estrutura, CSS, né? O código ele ia começar aqui, galera, olha só. É claro que tem muita coisa aqui que poderia ser evitada por causa do assistente, mas falando com experiência para vocês, não ia mudar muita coisa não, tá? Seriam umas 10, 15 linhas a menos de código aí, ok? Então ele gera todo o código para você quando você usa o assistente, tá? E aí, numa situação de aula, ficaria bem difícil estar corrigindo todos esses erros, correto? Então, está aqui minha página, está pronta, bonitinha. Agora eu tenho que testar. Como que eu vou testar, pessoal? Eu tenho que abrir o meu navegador. Então, eu vou abrir aqui o meu navegador, que não é esse, tá? Mas ele já está aberto. Vou clicar aqui
para abrir uma outra guia. E aí eu vou digitar um endereço. Localhost, que é o servidor, tá? 2 pontos. Vou colocar a porta, que era 99, lá do Baby Web, barra arbo, ok? Então ele vai lá procurar os arquivos que eu tenho dentro da pasta arbo. Olha lá. Então, dentro da minha pasta arbo, eu tenho as conexões com o banco de dados e tenho o meu index.asp. Então, eu vou clicar aqui no meu index.asp. Olha lá. Agora eu vou começar a cadastrar. Então, vamos lá. O primeiro jogador. Djalma Cardoso. E-mail. Sempre djalma@hotmail.com. Idade. 18. Cadastrar jogadores. Fiz o cadastro. O que ele tem que fazer nesse momento? Pegar essas informações e jogar lá no meu banco de dados e ele voltou para a tela principal. Cadastrar mais uma aqui. Cesário José. Nome de jogador, hein? Então eu vou colocar lá. Cesário, @todomundo.com.br. Idade, 49 anos. Cadastrar. Olha lá. Agora vamos verificar se ele está pegando essas informações e jogando dentro do meu banco de dados. Então eu vou clicar aqui na guia do meu banco de dados. Já estava aberta. Vou clicar na minha tabela jogadores, para ele dar uma atualizada. Ele está fazendo lá a procura. Olha lá, ele já está mostrando que eu tenho 2 cadastros já. Olha lá, ó, Djalma Cardoso e o Cesário José. Isso aqui são caracteres especiais, porque só a língua portuguesa tem acentos, tá? E o MySQL não foi gerado para a língua portuguesa. Mas existem N maneiras de vocês mudarem isso, tá? Mudando a configuração e eu vou ensinar para vocês no futuro aí como mudar isso. Se eu voltar aqui para a estrutura do meu site, vou cadastrar outra pessoa aqui, ó. Douglas Arboleia, e-mail arbo@hotmail.com, idade 35 anos. Vou cadastrar ele. Cadastrei, mandou para o meu banco de dados e ficou na tela principal. Vamos lá atualizar. Agora tem que ter 3 cadastros. Olha lá. O Djalma, tem que ter o Cesário e o Douglas. Então ele está fazendo essa procura. Olha lá, ó. Douglas Arboleia. Cada um com um código diferente, ó. Ok? E se eu apagar um desses cadastros? Se vocês apagarem, pessoal, vocês podem cadastrar novamente. Porém, ele nunca vai ter esse código aqui. Tá? Então, se eu apaguei o Djalma e cadastrar outra pessoa, ele não vai utilizar esse código 1 porque foi apagado, não. Ele vai utilizar o código 4 e assim sucessivamente. Correto? Espero que vocês tenham gostado aí. É tudo muito simples, porém nós precisamos praticar. Correto, galera? Um abraço e até mais. Fui!